Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre a exceção de incompetência territorial após a reforma trabalhista. A regra sobre a competência da Justiça do Trabalho para ajuizamento de ações trabalhistas, ela está disciplinada lá no artigo 651 da CLT. A regra geral é a seguinte: o trabalhador pode propor a sua ação trabalhista no local da prestação de serviço, muito embora ele tenha sido contratado em outro local. Essa é a regra geral do artigo 651. Temos algumas exceções lá, mas a regra geral é essa. Bom, imagine que um trabalhador, por exemplo, prestou serviço na cidade de Salto e depois de 3 anos de trabalho foi dispensado e ele mudou-se para Ribeirão Preto, apenas um exemplo. E ao ajuizar a sua ação contra o seu ex-empregador, ele propõe a ação lá em Ribeirão Preto, quando, pela regra do 651, ele deveria propor a ação na cidade de Salto. A pergunta: como que o empregador pode trazer o processo dele aqui para a cidade de Salto e para o processo correr nos termos do 651? Ele vai propor o que a gente chama de exceção de incompetência territorial. Antes da reforma trabalhista, essa exceção de incompetência, ela era proposta no momento de contestar a ação e você podia fazer em peça autônoma ou podia colocar como preliminar na contestação do empregador. Isso antes da reforma trabalhista. Isso significava dizer que o empregador tinha que ir até Ribeirão Preto, no caso do nosso exemplo, para lá apresentar sua defesa e lá propor a exceção de incompetência. Isso mudou radicalmente com a reforma trabalhista. Agora, nos termos do artigo 800 da CLT, o empregador propõe a exceção de incompetência lá em Ribeirão Preto, ou seja, no juízo onde foi ajuizada a ação, tá? Só que ele tem o prazo de 5 dias a partir do recebimento da notificação pelo empregador para propor essa peça processual. Então, ele não vai esperar mais o dia da audiência para, no dia, junto com a defesa, apresentar a sua exceção. Ele vai ter o prazo de 5 dias contados da notificação recebida pelo empregador para ele propor essa peça processual. Aonde que ele propõe? No juízo, onde foi ajuizada a ação trabalhista, para o juízo decidir. E aí, isso deve ser feito no prazo de 5 dias contados do recebimento da notificação. Isso demanda um cuidado muito grande por parte dos empregadores, que são, via de regra, a maioria dos réus nas ações trabalhistas, porque recebeu a notificação, geralmente o empregador deixa para levar para o advogado próximo da audiência. E agora ele vai ter que se preocupar em receber a notificação, correr, levar para o advogado, para o advogado eventualmente analisar se é o caso ou não de exceção de incompetência. Nesse prazo de 5 dias, o advogado propõe a exceção de incompetência lá em Ribeirão Preto, mais uma vez no exemplo que demos aqui, e aí ele pode pedir para o juiz para apresentar provas testemunhais, eventualmente, que forem necessárias para provar, por exemplo, que o trabalhador trabalhou aqui na cidade de Salto. Nesse caso, a prova testemunhal, ela poderá ser feita aqui na cidade de Salto, ou seja, aonde a parte está dizendo que seria o fórum competente para propor aquela ação. A exceção, então, hoje, nos termos do artigo 800, após a reforma, ela possibilita, então, que o empregador não tenha que se locomover mais até a cidade onde foi proposta a ação, e aí propor a sua exceção pelo JI, portanto ele não precisa ir até o local, né, pela via eletrônica, e até mesmo a instrução processual pode ser feita aqui na cidade, onde ele indica que seria o fórum competente para a propositura da ação. O juiz, onde foi proposta a ação trabalhista, vai decidir se tem ou não tem razão. Se ele acolher a exceção de incompetência, o que ele faz? Manda o processo para a cidade onde foi indicado como competência, como vara competente. No caso do exemplo nosso, a cidade de Salto. Se ele entender que não, ele fica com o processo lá e pronto. Essa decisão que o juiz toma é considerada uma decisão interlocutória. Então, como regra, dessa decisão não cabe recurso. Se o juiz aceitar a exceção, ele manda para Salto. Se ele recusar a exceção, ele continua com o processo lá em Ribeirão Preto. Cabe recurso por parte do empresário, do empregador que propôs a exceção? Não cabe recurso de imediato, porque essa é uma decisão interlocutória. O advogado vai protestar nos autos, para colocar que ele não concorda com aquilo,
E aí, no caso depois da sentença, se eventualmente ele for derrotado naquela ação, ele pode entrar com recurso ordinário e aí, no recurso ordinário, ele pode alegar a nulidade da sentença por ter sido proferida por juízo incompetente. Agora, há uma exceção, que está na súmula 214 do TST. Imagine que, nesse caso que nós demos, a ação foi proposta em Ribeirão Preto, quando deveria ter sido proposta em Salto. Mas imagine que a parte propôs a ação, por exemplo, numa cidade de Minas Gerais, ou seja, pertencente a outro regional, a outro tribunal regional, é o TRT da terceira região, enquanto, por exemplo, Salto é da 15ª região. O empregado trabalhou em Salto, mas mudou-se para Minas Gerais, uma cidade, vamos imaginar, de Minas Gerais. E lá ele propôs a ação lá, ao invés de propor em Salto. O empregador recebeu notificação e levou para o seu advogado imediatamente, que propôs uma exceção de incompetência lá em Minas Gerais, e lá o juízo aceitou ou negou a exceção. E aí nós temos duas possibilidades. Se o juízo lá de Minas Gerais recusar a exceção, ou seja, falar, não, é aqui mesmo vai ficar essa ação, não cabe recurso nenhum por parte do empregador. Ele vai ter que ir no dia da audiência lá em Minas Gerais para se defender, tá? Agora, se o juiz recusar, aceitar a exceção e mandar o processo aqui para Salto, nesse caso, o reclamante vai poder entrar com recurso ordinário dessa decisão dele. Aonde que está isso? A exceção prevista na súmula 214 do TST. Tudo bem? Então, a mudança foi bem radical no que diz respeito à exceção de incompetência, e isso vai demandar por parte dos advogados que trabalham para a empresa manterem um constante alerta aos seus clientes empregadores. Ou seja, chegou notificação lá, corre levar para o advogado, para o seu advogado, por quê? Porque está correndo o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. Passado esse prazo, não cabe mais a exceção de incompetência e a ação que foi eventualmente ajuizada no juízo incompetente vai ficar por lá, não vai ter mais o que fazer. Nós ficamos por aqui nessa aula. Um abraço e até a próxima aula.